Meu nome é Caroline Camargo e esse é o Descomplica, um canal criado para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Um local seguro onde as suas dúvidas serão respondidas de forma simples, descontraída e com muita evidência científica. Vem comigo nesse bate-papo. Estamos começando mais um episódio do Descomplica. O tema de hoje é doenças inflamatórias intestinais, manifestações extraintestinais. Para esse bate-papo de hoje, a convidada é super especial, a doutora Ellen Francione. Ela é médica, gastroenterologista, com área de atuação em gastroenterologia geral, doenças inflamatórias intestinais, endoscopia digestiva. É chefe da seção de gastroenterologia do Hospital de Força Aérea do Galeão, coordenadora do ambulatório de doença inflamatória intestinal da FAB, no Rio de Janeiro. É membro do GDIB, da SOBED, da FBG e da PANCO. Seja bem-vinda, Ellen. Um prazer enorme ter você aqui. A Ellen, ela é uma pessoa que muito especial para mim, pessoalmente, que eu admiro Suspeita, como suspeita. médica, como gastro, como ser humano, é uma referência para mim nas doenças inflamatórias. Então é um prazer muito grande ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Para mim é um enorme prazer, Carol. Esse formato é muito interessante e a gente espera que possa ajudar todos que venham assistir a agregar um pouco mais de conhecimento e estimular, né, a investigar um pouco mais as manifestações intestinais, sejam os próprios pacientes, sejam os colegas médicos. Espero que seja e muito proveitoso. Vai ser um bate-papo legal, tenho certeza. O objetivo é sempre esse, né? Pensando em manifestação extraintestinal, esse é o terceiro episódio, a gente já falou bastante sobre quando suspeitar, né, de doença de Crohn, de retocolite, e acaba que a gente foca muito nas manifestações do trato digestivo mesmo, né? Nós somos gastro, então puxando sardinha um pouquinho pro nosso lado, a gente acaba falando muito de dor abdominal, diarreia, sangramento. No primeiro episódio com a Roberta, a gente até falou, não é só diarreia, né? Porque alguns pacientes são constipados, alguns pacientes têm quadro de suboclusão, mas mesmo assim a gente ainda foca muito no trato digestivo, né? E especificamente no intestino. E hoje a gente vai falar de tudo e menos de intestino. Só um pouquinho. Só um pouquinho de intestino que a gente não consegue, né? Exato. Então, para começar, queria que você explicasse, Ellen, principalmente para quem não é da área da saúde, né? Para quem não entende muito esse universo, o que são as manifestações extraintestinais? Muito bem. Então, a gente está falando aqui de um universo de patologias que a gente classifica como sendo doenças inflamatórias do intestino, mas apesar desse nome vir englobando o intestino, a gente sabe que é uma doença sistêmica. O que isso vem a dizer? Significa que a gente tem vários órgãos do paciente que podem eventualmente ter acometimento ou concomitante ou em outro momento relacionado à doença inflamatória intestinal. Então, decifrando um pouquinho mais, isso vem dizer que a gente pode ter manifestação no olho, na pele, no músculo esquelética, no coração, no rim, no pâncreas, no fígado, de outros órgãos, além do intestino. Por que isso é importante? Porque quando o paciente ele chega no consulto, ele vem referenciar para o gastro as queixas gastroenterológicas, e ele está passando por outras questões que ele não imagina que tenham a ver com a doença. E isso muitas vezes implica no tratamento. Então, além disso diminuir a qualidade de vida, pode implicar muito na escolha da terapêutica. Então, por isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão, mas por isso que isso é muito importante a gente ter essa vislumbrar que podem acometer outros locais do intestino, fora do intestino. Isso acomete em torno de 50% dos indivíduos. Então, não é um número tão pequeno assim. Em algum momento da trajetória, da jornada do paciente com doença inflamatória intestinal, ele pode apresentar uma dessas manifestações. Isso que é importante, eu acho, que a gente falar também, porque são manifestações possíveis, mas não são necessárias, né? Metade dos pacientes com doença inflamatória intestinal podem não apresentar em nenhum momento da sua doença manifestações fora do trato digestivo. Mas, como você Perfeito. falou, uma parcela importante, quase 50% dos pacientes apresentam, né? Eu Exato. acho que quando o paciente tem doença inflamatória intestinal e apresenta alguma manifestação fora do intestino, né, uma manifestação reumatológica, oftalmológica, cutânea, é mais fácil a gente entender que aquilo ali seja uma manifestação da doença. Acho que o difícil é quando o paciente não tem o diagnóstico de doença inflamatória, né? Porque ele pode abrir o quadro
com uma manifestação extraintestinal. E aí, eu acho que por isso a importância do tema, né? Pra gente, já que a gente está tentando desmistificar e explicar um pouco melhor das doenças inflamatórias intestinais, acho que é importante também a gente falar um pouquinho de quando o paciente não tem esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mas tem uma manifestação extraintestinal, porque é difícil, né? É mais Pois é. difícil, às vezes, ele chegar a um diagnóstico. E é muito importante, Carol, a gente ressaltar o seguinte, que 25% desses pacientes, eles vão abrir o quadro da doença inflamatória intestinal com os sintomas extraintestinais. Não vai ter sintoma digestivo ainda, e a inflamação ela vai estar mais evidente em outros órgãos. Então, preste atenção, 25% podem acontecer até 2 anos antes do início da doença inflamatória intestinal aparecer com uma sintomatologia mais rica. E é difícil porque o paciente às vezes não vai lembrar. Poxa, eu tive uma dor no ombro que ficou inchado, que ficou vermelho, uns 6 meses, 8 meses antes do diagnóstico da doença inflamatória. Às vezes ele não vai lembrar, tive um olho vermelho, que ficou, né, com uma fotofobia, com uma dificuldade, né, de tolerar a luz, ele não vai conseguir associar que tem a ver com a doença inflamatória intestinal. Então, cabe a nós, médicos, gastroenterologistas, quando a gente pega um paciente com doença inflamatória intestinal, a gente pesquisar se ele teve alguma dessas sintomatologias antes ou está em curso de alguma dessas manifestações. Isso é bem importante. E aí, acho que cabe também aos médicos não gastroenterologistas, eu sei que é um desafio, mas pensar em doença inflamatória em alguns casos, né? Quando a manifestação é muito típica, mesmo que o paciente não tenha um sintoma para doença inflamatória, já começar a suspeitar e encaminhar, porque às vezes o paciente não tem uma queixa direta, né? Perfeito. Ah, surgiu com uma lesão de pele, aí, sei lá, um eritema nodoso. E aí o dermato fala, olha, né, isso pode estar presente em outras doenças. Aí ele até pensa em doença inflamatória intestinal, aí Perfeito. pergunta, tem diarreia? Tem alguma coisa? Aí o paciente fala que não. Ah, não deve ser. Vale a pena encaminhar para o gastro, né? Porque às vezes essa pergunta rápida tem diarreia, a pessoa fala que não, mas se você fizer uma anamnese mais detalhada, começar a perguntar outras coisas, às vezes ele fala que não tem porque ele teve alguns episódios, mas ele achou que era gastroenterite. Ah, não, nesse dia eu comi uma coisa, nesse dia teve uma Exato. festa. Não, isso aqui foi ocasional, né? A gente vê muito paciente que acontece isso, aí tira, por exemplo, o derivado de leite e fala, ai, melhorei. Aí era o derivado do leite, então não preciso investigar, né? E às vezes as coisas estão juntas, né? Ele pode até ter uma intolerância também à lactose, se manifestando em vigência de um quadro inflamatório intestinal. Então, isso acontece, ele tira um pouco do glúten, tira um pouco da fritura, tira um pouco da lactose e dá uma melhoradinha no sintoma, né? Isso é bem importante dos outros colegas terem essa visão e examinarem, tentarem esmiuçar um pouquinho essa história e encaminharem para o colega. Quando a gente tá falando aqui, né, no canal, no podcast, parece que tudo é doença inflamatória, né? A gente nem quer passar essa impressão, porque não é uma doença, é uma doença frequente, mas não é uma doença tão comum. Então, a maioria dos casos não vão ser mesmo, mas é Perfeito. importante que a gente pense, né? O objetivo do canal, o objetivo do tema, o objetivo de ficar falando sobre isso é porque a gente quer, pelo menos, que as pessoas suspeitem e entrem ali naquela listinha de diagnósticos diferenciais, né? Porque se a gente nunca pensar, a gente nunca vai fazer os diagnósticos. Então, o É, objetivo é acender o alerta mesmo. mas colocando isso que você acabou de falar, né, quando o paciente ele tem o diagnóstico de uma outra doença imunomediada, a gente sabe dos estudos que esse paciente ele tem 7 vezes chances a mais de terem uma segunda doença imunomediada do que a população geral. Então, aumenta muito o risco dele ter uma outra doença. No caso, por exemplo, uma doença inflamatória. E vice-versa. Ele tem uma doença inflamatória, ele tem risco 7 vezes mais de ter uma outra doença autoimune. Então, esse colega tem que prestar atenção de que ele está diante de um paciente que ele tem um cenário, um fenótipo favorável ao surgimento de outras doenças. E aí, se ele tem um sinal, um sintoma que pode ser, a gente passa a ter a obrigação de negar, de falar que ele não tem aquela doença inflamatória naquele momento. Pode ser que não tenha no momento e depois apareça, pode ser que nunca apareça. Não é uma obrigação, como a gente já tinha colocado, E né? informar sempre para o paciente, né? Porque, assim, Isso.
Conversar, trazer o paciente para você e explicar que, assim, nesse momento você não tem critérios para fechar o diagnóstico, Perfeito. mas é uma manifestação que cada uma tem uma associação, né? Algumas são muito prevalentes, outras não, mas a gente tem que explicar. É uma manifestação que está associada. Então, se daqui a 1, 2 anos você começar a apresentar sintoma, ainda é possível que você tenha, mas a gente não consegue fazer o diagnóstico agora. Perfeito. Em relação aos pacientes que têm o diagnóstico, né? Eu tenho o diagnóstico de doença de Crohn ou eu tenho o diagnóstico de retocolite e abre uma manifestação extraintestinal qualquer. Geralmente são pacientes que têm atividade de doença ou não? Essa pergunta é muito interessante, Carol, porque a gente tem essas duas situações. A gente tem situações onde o paciente ele tem a doença inflamatória intestinal em atividade e vai poder apresentar também alguma manifestação extraintestinal que vai correr em paralelo. O que que significa isso? Se a doença ela está em atividade, a gente vai ter a apresentação da manifestação extraintestinal. Se a doença inflamatória ela entra em remissão, essa manifestação também é calma. E a gente também tem manifestações extraintestinais que correm um curso completamente independente, que vai ser, o paciente ele tem uma doença que pode ou não estar em atividade e ter uma outra manifestação intestinal que também pode ou não estar em atividade por conta de terem cursos independentes. Mas a ocorrência dela se dá em associação com a doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem essas duas situações. E a gente tem determinadas manifestações que correm em paralelo. Você citou aí o eritema nodoso. Quando a gente vê um paciente com eritema nodoso, é um paciente que está com o intestino inflamado quando ele tem doença inflamatória. A gente pode ter eritema nodoso em outras circunstâncias, né? Com outras doenças autoimunes, inclusive. Mas a gente sabe que aquele intestino está inflamado. E tem outras doenças que não correm em paralelo, como a colangite esclerosante primária, como o pioderma gangrenoso e várias outras doenças, né? E acho que isso é importante porque vai influenciar até no tratamento, né? Se você Perfeito. tem uma manifestação extraintestinal que ela está associada com a atividade de doença, na maioria dos casos você vai tratar a atividade de doença e essa manifestação automaticamente vai resolver, né? Como se você estivesse tratando ela também, como se ela fizesse parte da atividade da doença intestinal. Se você tem uma manifestação extraintestinal que não tem relação com a atividade de doença, às vezes você precisa até mudar o tratamento da doença inflamatória para tratar aquela manifestação extraintestinal, porque você pode estar fazendo um remédio que não trata tão bem, né, aquela Perfeito. manifestação extraintestinal. Então é importante também saber se é uma manifestação que está mais associada à atividade ou que não está, porque isso vai ajudar a decidir o tratamento do paciente e é difícil, né, porque aí você vai ter que conversar com um colega, né? Se é uma manifestação da reumatologia, o gastro e o reumato vão ter que estar trabalhando ali junto para ver a melhor medicação e a melhor Exato. dose. Se é uma manifestação da cutânea, você vai ter que ter um contato com o dermato, né? Perfeito. Esse é um grande desafio, né? Primeiro, as manifestações extraintestinais, elas impactam muito na qualidade de vida do nosso paciente. Então, não é só o intestino que vai impactar. Às vezes você tem até um paciente que o intestino está melhorzinho, mas ele está com uma artralgia, uma poliartrite, né, que está sendo incapacitante para ele naquele momento. Então, nem sempre o intestino é o pior vilão nessa história. Geralmente é o intestino que manda na prescrição, porque a gente precisa de doses mais altas para conter a inflamação, e geralmente é o gastro que acaba ele vendo o que é possível para tratar a doença dele. E se por acaso a gente conseguir, englobar as manifestações extraintestinais, esse seria o mundo ideal. E aí, nesse caso, é muito importante a gente ter a conversa com os colegas. Por isso que quem trata a doença inflamatória intestinal tem que ter um reumato que ele confia, que ele possa referenciar. Às vezes, pelo convênio, ele não consegue indicar para aquele colega, mas ele consegue tirar alguma dúvida. É importante deixar esse canal aberto, né, com esses colegas. Ter um dermato que goste e trate doenças autoimunes, não são todos os colegas que têm essa experiência. E estomatologista que trate, né, de manifestações orais, oftalmologista que entenda de uveites, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, são casos muito específicos, pessoas que têm que ter esse olhar diferenciado. Isso é muito Na sua importante. prática clínica, os seus pacientes, você tem dificuldade dessa conversa com os colegas ou você já tem o seu time, assim? Os meus pacientes eu mando para esse reumato, para esse É. dermato, para esse oftalmo. A gente tem um time, sem dúvida, mas a gente tem que respeitar
que tem muitos pacientes que às vezes não têm condição de estar acessando por Uhum. completo esse time, porque acaba sendo oneroso, muitas vezes o convênio não tem, ele não tem esse determinado convênio, então a gente acaba tentando conversar com quem é possível. Então a gente indica, mas a gente deixa aberto. Se você quiser ir em outro colega, não tem problema, mas eu quero conversar com ele. Tá aqui meu telefone, sempre com uma cartinha do que eu estou pensando. Precisa dessa troca, né? Pois é, para ele sentir que o meu canal está aberto e a gente conseguir fazer essa troca em prol do paciente. A gente tem que tratar o paciente de uma forma integral, né? Sistêmica, não só o intestino, não só o canal anal, não só É uma frase que eu acho engraçada que acho que eu vi até na internet, em algum lugar no Instagram, vendo coisa de maternidade, que fala assim: a gente precisa de uma aldeia para cuidar de um filho, né? Que ninguém consegue cuidar do filho sozinho. O paciente com doença inflamatória intestinal é bem parecido, né? muito. Porque se você quiser tratar, eu sou gastro, eu vou tratar o paciente com doença inflamatória sozinho, é muito mais difícil, né? Você precisa de uma aldeia Sem para tratar esse dúvida, paciente, porque sem você vai dúvida. precisar não só de colegas médicos, né? Às vezes você precisa de um bom nutricionista, você Perfeito. precisa de outros Um profissionais da farmacêutico, saúde né? que não necessariamente Psicólogo. médicos, né? Mas você precisa aí dessas interconsultas. É um acompanhamento muito multidisciplinar, É. né? E aí está a riqueza de tratar dos pacientes, porque cada um é diferente, cada paciente é um desafio, cada vez que ele está em atividade. Cada paciente tem a sua doença inflamatória, né? Exato. E aí a gente tem que entrar naquele universo daquele paciente. E ter essa troca é extremamente enriquecedora. Eu acho até que é um privilégio e talvez isso seja talvez uma das coisas que mais me atraem na doença inflamatória intestinal é justamente essa troca que a gente tem com os outros colegas, com as situações fora extraintestinais que a gente vai aprendendo a manejar. Isso realmente é todo dia um aprendizado, né? Todo É. paciente é um aprendizado. Muito Vamos falar agora interessante. das manifestações específicas, né? Tem alguma que é mais comum? Sim. A gente sabe que a mais comum são as manifestações osteoarticulares, né? São as musculoesqueléticas. Então, o paciente vai eventualmente apresentar sinais de artralgia, que é dor nas articulações, inflamação, edema, inchaço nas articulações, podem ser tanto grandes articulações, né, como também as pequenas de mãos e pés. É muito importante lembrar do esqueleto axial, né? Então, paciente que tem dor, cervicalgia crônica, dor lombar, são queixas muito inespecíficas, né? Eu soube que a lombalgia é a queixa mais comum em PS, né, no Brasil. Como tem muita gente que não é médica assistindo, né? Para quem não sabe, PS, pronto-socorro. Então, todo mundo tem dor lombar, mas tem algumas características que o médico que conhece a doença inflamatória intestinal, mesmo não sendo reumato, ele consegue dar essa decifrada. Então, é importante a gente chegar e definir se é uma dor que o paciente vai, durante o dia, enquanto ele está se mexendo, ele não tem dor e ela vai se manifestar mais quando ele está em repouso, é totalmente diferente de uma dor que ele acorda com ela e demora 30 minutos, 1 hora para melhorar dessa dor. Então, a gente chama isso de dor de etiologia mecânica versus dor de etiologia inflamatória. A dor inflamatória é aquela dor que quando ele está se mexendo está tudo ok, mas quando ele para, a dor fica muito intensa. Ele dorme, ele acorda com a dor, ele desperta com a dor. E com o passar do dia, ele vai melhorando. Então, isso é um sinal de alerta para o paciente referir. E aí, muitas vezes, ele acaba batendo num colega, pode ser ortopedista, pode ser um clínico, que acaba prescrevendo anti-inflamatório para ele. A gente sabe que os anti-inflamatórios podem, eventualmente, reagudizar a doença do intestino. E é muito importante a gente ter essa noção nessa hora de fazer esse diagnóstico diferencial. Então, nas nossas consultas como gastros, toda consulta, a gente tem que perguntar sobre manifestações osteoarticulares, manifestações dermatológicas, orais, todas elas, a gente faz uma revisão disso. Mas, de uma forma especial, eu gasto mais tempo na parte esquelética e eu tento saber como é que está a atividade física desse paciente Por para ser ter as mais comuns, né? por serem as mais comuns, né? E talvez mais difícil da gente decifrar, porque na pele a gente pega e olha, né? O intestino a gente não está olhando, a articulação a gente olha só quando ela está inchada. O olho a gente vê que ele está vermelho, o paciente não está conseguindo enxergar direito, mas as articulações são um pouquinho mais difíceis da O exame gente. físico é É, difícil, né? exato, e é muito detalhe, né?
Então, eu acho que, assim, quando a gente tem esse paciente com queixa osteoarticular, às vezes é na planta dos pés, às vezes é nos tendões. Então, é importante a gente fazer essa diferença do momento que essa dor vem, se ela está associada com inchaço, né, sinais flogísticos, dor, calor, obviamente, se isso está associado com outros sinais, sintomas sistêmicos. A gente sabe que o paciente tem direito a ter uma dor lombar porque ele sentou mal, porque ele pegou um filho no colo, porque ele deu um mau jeito, né? Ele tem direito a isso. Mas a gente tem que excluir a parte da manifestação, né? Eu não sei qual é a sua impressão, assim, os reumatologistas, eu acho que não tem muita essa dificuldade, né? Se um paciente com uma dor articular ou com uma dor lombar bate no reumatologista, ele consegue Decifrar. identificar, né, se é uma dor mecânica, se é uma dor inflamatória, e encaminham pra gente, a gente recebe, né, Recebe. paciente que foi no reumatologista e ele suspeitou que aquela dor articular ali ou aquela dor lombar fosse enteropática e aí encaminha para investigar, para fazer colono, para ver se tem alguma coisa para doença inflamatória intestinal. Eu acho que a maior questão é quando esse paciente não bate no reumatologista, né? Porque, como a Ellen falou, dor lombar é muito comum, né? Então, às vezes, você tem uma dor lombar recorrente, você vai na emergência só. E aí vai na emergência, faz um analgésico, vai para casa. Vai na emergência, faz um analgésico, vai para casa. E fica nesse ciclo sem ter um médico. Às vezes, ah, não, então eu vou no ambulatório. Já que eu fui muitas vezes na emergência, a própria emergência encaminha, né? É. Ah, não, ó, você tem que ir no ambulatório para investigar. E aí vai no É. ortopedista. E sabe o que é interessante? É que responde anti-inflamatório. É, e aí. E aí a dor mecânica também responde ao anti-inflamatório. Então A fica anamnese é importante nesse caso, né? exato, Tudo vai responder anti-inflamatório, mas você vai ter exato. consequências se você não tratar aquilo ali na fonte, se for uma dor inflamatória, né? É, E aí eu acho que é alertar que se você tem dores articulares crônicas, né? Não é uma coisa mecânica, foi no ortopedista, ele não identificou nada, tá indo muito na emergência, talvez valha a pena uma consulta com um reumatologista, né? Para fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e conseguir identificar se precisa seguir uma investigação, né? é. Na prática, é dor no glúteo, que pode ser uma sacroileite. É sinal que tem que ir para o reumato, né? Em vigência de doença inflamatória intestinal. Essa dor de etiologia de padrão inflamatório. O paciente, ele acorda despertado pela dor, ele demora a ficar bem no início da manhã. A gente brinca, né? Parece que ele demora para pegar no tranco no dia. E depois, ao longo do dia, ele fica ótimo. E aí, de noite, quando ele começa a acalmar o corpo, parar de mexer, parece que as dores voltam. Então, esse paciente, ele realmente tem que ser encaminhado. E, obviamente, quando ele vem no consultório, a gente tenta fazer esse exame físico para a gente ver se o ponto ali da região do glúteo é da sacroiliaca. E aí, a gente já vai encaminhá-lo com uma chance maior de realmente estar diante de uma É, quando um manifestação gastro tá acompanhando o doente de doença inflamatória é mais fácil, mais né? Quando o fácil. doente não tem o acompanhamento e fica batendo, é mais difícil, né? É. E aí lembrar de alguns grupos, né? Se a gente tem, por exemplo, um paciente com acometimento de uma espondilite axial, que geralmente é um paciente do sexo masculino, seria o acometimento inflamatório da coluna vertebral. Ter diagnóstico de doença inflamatória intestinal faz com que ele feche critério, né, axial. Então, até o fato de você ter uma outra doença ajuda o outro colega a pensar ou não no diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico ele não é muitas vezes tão simples. A gente precisa de várias pecinhas do quebra-cabeça. Isso acontece tanto na reumato quanto na parte da doença inflamatória intestinal. E às vezes tem situações que são muito leves de inflamação, nuances, e que quando a gente começa a perceber que ele tem outras manifestações, esse diagnóstico acaba sendo mais provável. E a gente consegue fazer esse quebra-cabeça e fechar esse diagnóstico com mais facilidade. Saindo um pouquinho das manifestações reumatológicas, né, articulares, a gente também tem como manifestação extraintestinal as manifestações oftalmológicas, né? De oftalmo, eu realmente não sei qual é a sua experiência, mas assim, eu nunca recebi um paciente, paciente está tendo veíte de repetição ou episclerite para investigar. Eu não tenho esse, diferente dos reumatos, né, que você já recebe paciente com a Perfeito. cartinha para investigar a doença inflamatória por ser mais comum também. Mas do oftalmo,
eu não tenho esse feedback, né? A gente, às vezes, quando o paciente já tem doença inflamatória, que aí o paciente aparece com o olho vermelho, uma dor, que aí a gente manda pro oftalmologista e fala que ele tem doença inflamatória para investigar. Qual é a sua experiência em relação a isso? É uma boa posição que você colocou. As doenças reumatológicas, as manifestações reumatológicas, elas andam mais juntinho com o intestino. Já o olho, ele anda mais pertinho da pele. Então, quando o paciente ele tem uma manifestação ocular, é mais frequente o oftalmologista perguntar coisas da pele do que situações do intestino, né? Agora, é muito interessante quando a gente pega o nosso paciente com doença intestinal e a gente perguntar retrospectivamente: você já teve uma conjuntivite de difícil controle? Você já teve uma persistência de um olho vermelho, mesmo que sem dor? Ou uma dor ocular com uma fotofobia, né? Uma dificuldade de tolerar a luz, a luminosidade, uma dor ocular. Tudo isso é um sinal de alerta. E eu acho que falta realmente dos nossos colegas oftalmologistas, né, ter essa situação assim de visão. Eles ficam focando muito numa manifestação que a gente chama de uveíte, que ela é bem mais incomum, mas a gente tem outras manifestações que são muito frequentes, como a episclerite, que é a gente ter aqui esse cantinho do olho mais vermelhinho, não dá dor, e a gente vê isso muito frequentemente quando o paciente está com doença em atividade. E aí você olha para o olho, já vê vermelhinho, e a gente já fica assim, né, com medo de continuar a conversa, porque ele já vai falar que vai ter alguma coisa não tão legal. A gente tem outras manifestações um pouco mais profundas no olho que vão gerar dor. Então, quanto mais superficial, menor essa queixa, o paciente vai dizer que tem olho vermelho, mas isso não incomoda e muitas vezes ele nem procura o profissional, Exatamente, isso que eu ia né? falar, né? Às vezes esse paciente que tem uma coisa super importante, né, que tem até relação com a atividade de doença, não vai procurar o Exato. oftalmo, porque, tá vermelhinho, mas não tá me incomodando, tô seguindo a minha vida, É né? isso aí. E aí que ele começa a ter a esclerite, essa sim já dói, e a uveíte, que incomodam Aí bastante, ele vai procurar aí o ele vai médico. procurar, mas não necessariamente o oftalmologista vai fazer esse link. E eu já ouvi de vários pacientes, vários, que eles tiveram alguma situação ocular persistente e que ninguém fez essa situação de link. Só depois que ele teve o diagnóstico de inflamatório intestinal é que ele entendeu que tinha a ver com o intestino, retrospectivamente. A gente sabe que algumas manifestações oculares elas podem ser muito graves, graças a Deus elas são bem mais raras. Elas podem levar a uma perda da acuidade, né, do detalhamento visual, e isso pode ser permanente. Então, é importante se tendo a manifestação ocular com dor e olho vermelho, são sinais assim de alerta para o paciente procurar o médico oftalmologista e tem que dizer que tem doença inflamatória intestinal, porque aí isso faz toda a diferença no manejo que o médico oftalmologista vai dar. E a gente também sabe que, em tendo manifestação ocular, isso também pode guiar o tratamento de alguma forma. Geralmente, o oftalmologista faz muito tratamento tópico, né, com colíriozinho, mas tem alguns pacientes que têm tanta manifestação oftalmológica de repetição que eles precisam de tratamento sistêmico, tratamento, né, ou oral ou injetável, e isso também vai ajudar esse intestino a ficar no eixo. Então, segue aí uma dica para a gente ficar lembrando que o olho também é muito importante nas doenças inflamatórias intestinais. É, e a dica para todo mundo, né? Porque a gente sempre brinca que a consulta de doença inflamatória, ela é tão extensa, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que olhar, tantas É questões que a gente tem verdade. que abordar, mas tem que passar ali Revisão de aquela anamnese sistemas. dirigida, É, revisão de sistemas, perguntando sobre as manifestações extraintestinais, que às vezes o paciente também tem tanta coisa para falar é, que ele não vai lembrar de falar que o olho ficou vermelho em algum momento, é. né? Geralmente, isso aí é meu, né? Na hora que eu faço o exame físico, é a hora que eu faço essa revisão de sistemas, Vai porque passando ali, vai conversando, exatamente, eu perguntando. começo já no couro cabeludo, olho atrás das orelhas, né, para ver se tem alguma coisa na pele, que a gente daqui a pouquinho vai falar, já pego o olho e já vou perguntando, teve olho vermelho, lembra de ter tido alguma situação? E já vou descendo para os órgãos e sistemas. Eu faço isso na hora do exame físico para ganhar um pouco de tempo na consulta, e o que ele falou de positivo eu escrevo
depois. Então, aí eu então eu examino com mais, né, detalhamento ali e já vou pensando no que a gente vai propor de termos de encaminhamento, né. As manifestações dermatológicas, né, as principais são mais clássicas, né? É. Eritema nodoso, pioderma gangrenoso. O eritema nodoso, ele tem relação, né, com a atividade de doença. O pioderma gangrenoso nem tanto, mas é um, assim, vou falar que é um pouco mais clássico as fotos de livro, né? No É. livro é mais fácil. No paciente, se tiver clássico, a gente também consegue, né, suspeitar. Claro que tem que mandar para o dermatologista, mas a gente consegue suspeitar. Mas sabe o que que eu acho difícil no pioderma? Porque o paciente, geralmente, ele associa a algum trauma, porque realmente a lesão, ela aparece depois de um trauma na pele. Então ele não associa realmente com a doença inflamatória Bati, né? intestinal, né, que a gente chama de fenômeno de patergia. É quando você tem um trauma e dali começa a situação. Então vamos supor que ele deixe algum móvel pesado cair em cima do pé, ou então ele esbarrou com muita força, ou ele teve um trauma ali na batata da perna, e dali nasce uma lesão pequena que rapidamente, né, vai crescendo de tamanho, forma uma ulceração, que caracteristicamente tem uns bordos bem definidos, um pouquinho mais arroxeados, e ele não vai entender que aquilo ali do intestino. Ele vai achar que é porque ele bateu, infeccionou, e às vezes infecciona mesmo, Uma infecção né, secundária, né? secundária, e ele vai ficar sempre associando a isso. E ele vai chegar para o médico da emergência e vai dizer que ele bateu, ele precisa de um antibiótico tópico, alguma coisa desse gênero, né? Então, tem que ter sempre isso na memória. Mas, como a gente tinha falado, a pele fica mais evidente para a gente olhar uma manifestação, né? Até no próprio Mas, exame físico, né? Você tá exato. examinando ali e você vai ver, né? Se É, tiver presente no momento da consulta, né? Porque às vezes é. a consulta mais espaçada, você pode Não não. dá, mas é importante tirar o sapato, tirar a meia do paciente, examinar atrás das orelhas, na nuca. Não faço o exame do períneo todas as vezes, mas pergunto para o paciente e sempre pergunto sobre o períneo, porque é algo que a gente às vezes não consegue, todas as consultas, obviamente, estar acessando, e nem acho que teria que ser dessa forma, mas é importante a gente fazer ele, né, dizer se tem alguma coisa ou não, porque se a gente esperar espontaneamente, ele não vai querer, porque ele vai querer examinar, ele tem vergonha, ou ele não acha que tem alguma coisa a ver, né? Então, E só de perguntar também já liga o alerta, né? Porque na primeira consulta, que você pergunta tudo, né? é. Teve alguma dor em alguma articulação? O olho ficou vermelho? A pele surgiu alguma coisa? Aí ele fala: não, não. Aí daqui a Alguns pouco. pacientes fazem até aquela coisa que não lembra, né? É, E aí nas próximas consultas você vê que já ligam é alertinhas na isso aí. cabeça dele, É né? muito comum Ele isso. mesmo já sabe, né? Aí tem na outras consultas, ele mesmo já fala: ó, É, meu olho, porque ele sabe que são as coisas que agora ele tem que ficar atento, porque não, o paciente ele não tem essa, às vezes não associa, essa né? Que um percepção. olho vermelho tem a ver com a doença do É, intestino, que o que surgiu na pele tem a ver com a doença do intestino. Quando você pergunta e quando você fala, olha, eu tô perguntando porque a sua doença pode dar essas alterações em outros órgãos. O paciente fica alerta também, né? E te ajuda aí nesse screening é, de buscar uma manifestação extraintestinal, é. né? A ideia aqui é justamente a gente alertar quem é paciente, que está assistindo, prestar atenção e saber que ele tem que referenciar isso para o seu médico, ele tem que verbalizar o que está acontecendo e ele tem que prestar atenção né, no seu corpo. E também, quando ele for a um outro especialista, ele está sempre, né, dizendo que ele tem a doença, né, para que o próprio especialista possa ampliar um pouco o espectro, né, do diagnóstico diferencial. Eu acho que é muito por aí. E sempre ir em colegas que já têm uma certa experiência, né, com a própria doença inflamatória intestinal, como ela disse, não é tão infrequente. A gente está cada vez tendo mais doenças diagnosticadas, né, no mundo atual, mas é importante ter um colega que tem uma visão já específica disso, porque ele vai ficar alerta nessas manifestações, às vezes, que são muito é, Sutis, às sutis, vezes, né? né? As manifestações principais são essas, né? As reumatológicas, oftalmológicas, cutâneas. A gente tem outras que são menos É. frequentes. Eu gosto muito de falar sobre, alertar, né, sobre as questões de úlceras orais, né, são as aftas recorrentes, geralmente são ulceraçõezinhas novalares que geralmente doem, às vezes concomitantemente pode ter mais de uma, isso é aquele paciente que vai tendo recorrência dessas Isso é manifestações. importante, né? Porque
Quem nunca teve uma lesãozinha Uma oral porque aftazinha. mordeu e não é para se assustar, né? Tive uma afta, uma Exatamente. lesão, será que pode ser? São lesões recorrentes, às vezes Exatamente. múltiplas, às vezes lesões fora da De área de mordida, mordida, né? Porque aqui né, perto de do lábio que trauma. você mordeu, e mordeu uma vez, você vai ficar mordendo É, ali para parece que sempre, atrai, né. é. Vai Oi. ficar mordendo para sempre, mas num lugar que não é um lugar que você mordeu, então tem umas coisas que faz a gente maiores, às vezes, né, faz a gente ficar Perfeito. um pouco mais alerta. É. Eh, eu acho que, assim, a boca é importante a gente relatar a questão da queda de cabelo, que pode ser relacionada, né, à desabsorção de alguns nutrientes, né, e anemia. Acho que Importante falar a também da unha. parte do metabolismo ósseo, né. Sim, parte do metabolismo ósseo que a gente sabe que está muito implicado, não só na baixa absorção de cálcio, quando a gente tem lesão e inflamação no delgado, no intestino delgado, mas também por conta de uso de medicamentos que podem roubar esse cálcio do osso, como os corticoides, né? E também a baixa ingesta. Muito paciente acaba não tendo uma ingesta alimentar porque sente dor, porque vai ao banheiro, então isso pode prejudicar também a questão E óssea. aí esses pacientes são pacientes que a gente tem que ficar monitorando, que às vezes vai fazer densitometria óssea antes da idade que iria Exato, fazer, é um paciente que a gente vai ficar mais ligado em reposição de cálcio, né, vitamina D, é, mais um pontinho da consulta que a pois gente tem é. que tanta coisa para olhar, né. É. A gente sabe que a doença inflamatória intestinal, por exemplo, quem tem acometimento do delgado, ele pode ter um pouquinho mais de cálculo e pedra no rim, na vesícula. A gente sabe que os pacientes com doença colônica são os pacientes com maior incidência de manifestação extraintestinal e também quem tem doença perianal, né, que são as fístulas perianais. São esses pacientes que têm maior risco de apresentar essas manifestações extraintestinais. E na retocolite, quem tem uma inflamação mais difusa também tem um risco maior. Não quer dizer que necessariamente vai ter, mas é uma população onde as manifestações extraintestinais elas sobem de percentual também, um pouquinho a mais, né. É porque apesar do fígado, né, das vias biliares estarem dentro da gastro, é uma outra área de atuação, né, então tem médicos hepatologistas que são mais focados nisso. E então, esse paciente, né, que tem retocolite e que tem CEP, que é colangite esclerosante primária, talvez ele vai ter 2 médicos dentro da grande área de gastroenterologia. Vai ter alguém ali olhando o intestino, que é um médico que tem uma área de atuação mais em doença inflamatória, e vai ter um hepatologista olhando ali a doença dele da via biliar, né. Perfeito, dificilmente hoje a gente tem um colega que consegue abraçar Que as 2 consegue causas, abraçar o mundo, mas é né. importante ele entender que tem que, né, quando como é que está dando errado ali os exames e que tem ali alguma coisa, e aí ele é muito, na maior parte das vezes, capaz de fazer o diagnóstico e aí referenciar para o hepatologista. É Lem porque a consulta não substitui, né, não, porque até quando eu fazia residência na FRJ, que tinha paciente com doença inflamatória e com colangite esclerosante primária, às vezes ele falava assim: "Não, mas eu já fui no médico, já mostrei". Não, esses exames são meus, os outros o paciente fica confuso, né, porque é todo mundo é, ali, ele acha que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, e não, né, ele vai é, ter 2 consultas diferentes às vezes. e os 2 são E os gastros, os 2 então são gastros. é porque é uma área muito ampla, né. Exatamente. Lembrando que a colangite esclerosante, ela tem um curso independente da doença inflamatória intestinal, né, É uma que então não está associada tanto com a não atividade de está. doença, né, e Exatamente, você aí pode ter uma doença inflamatória em remissão, quietinha, e lá colangite, né, paciente inflamado, e, isso acaba sendo também bem desafiador no dia a dia, né. Eu penso que a gente cada vez mais vai ter, pelo que a gente sabe, né, da literatura, mais pacientes com doença inflamatória intestinal sendo diagnosticados. É importante a população conhecer, saber que isso existe, e esse tipo de evento que a gente está tendo hoje aqui é importante, porque no nosso núcleo de conhecidos, né, vai ter pessoas passando por isso e você pode eventualmente ajudar. E o próprio paciente, ele saber como ele pode eh, dar mais informações ao médico naquela consulta, naquele momentinho tão curto, né, para que ele possa, ter um melhor desfecho, um melhor segmento, uma melhor evolução. é, eu acho É que é difícil. importante para o paciente que já tem a doença, às vezes um tema não está sendo abordado na consulta, né, e levar isso para consulta, É, porque é tanta coisa para focar que às vezes o médico tá em atividade, o médico está focando mais
em tentar resolver essa questão. E você mesmo pode se É, empoderar ali da sua doença e é. levar umas informações para consulta, tanto para os pacientes que não têm o diagnóstico, e às vezes esses sintomas acabam acendendo aí uns alertas, né, para pensar, talvez procurar um médico e investigar se tem alguma coisa ou não, tanto para os outros profissionais também lembrarem de pensar nisso, né, e É, de repente encaminhar para o é. especialista. Eu, por acaso, hoje tive uma paciente que abriu o quadro com cisto pilonidal, que é uma coisa extremamente assim comum e que a gente geralmente não associa a doença inflamatória intestinal. E isso aconteceu um ano antes da abertura do quadro da retocolite. E logo depois ela começou a ter outros quadros de hidradenite. Então a gente entende que é a mesma doença e é uma manifestação intestinal que precedeu e foi operada e não resolveu, abriu de novo, foi operada de novo e não resolveu até a gente resolver a doença inflamatória intestinal. Ela não Então, tinha diagnóstico de não doença tinha inflamatória. diagnóstico. Então, são situações que a gente vê que é tudo linkado, né? Inclusive a escolha do biológico, pensando também na questão da pele. Então, tudo isso a gente tem que estar sendo atento, né? Nesse paciente. Por isso que é tão difícil, às vezes a pessoa pensa, porque você tem que lembrar de vários detalhes, né? Mas com a ajuda dos pacientes, que cada vez mais estão mais informados, isso é ótimo, né? No dia a dia, É, quando abre um Google já ajuda. ele já vem já sabendo o que está acontecendo e ajuda muito a gente. Isso é É, ótimo. quando a gente tá gravando os episódios, que cada episódio tá falando de uma parte, é mais fácil, né? É. Mas imagina a consulta que são todos os episódios juntos, né? Porque você tem que focar em todos esses temas, É, é mais complexo. é, Mas é uma doença sistêmica que é complexa, não tinha como ser diferente, é né? verdade. Mas que tem tratamento, tem controle. Então, acho que é uma mensagem também que a gente tem que dar, é que essas manifestações extraintestinais, mesmo as que correm de forma independente, a gente tem condição de tratar e deixá-las calmas, né, em remissão junto com a doença. Muitas vezes a gente consegue com a mesma medicação, muitas vezes também, outras vezes a gente tem que usar medicamentos distintos. Isso pode vir a acontecer. Mas a gente tem que ter essa noção de que tem como melhorar. Então, o paciente ele tem que sempre estar desconfiando. Será que o que eu tenho tem a ver com a minha doença? E ele botar isso à frente para o seu médico. Perfeito. Carol, uma das coisas que eu acho super interessante também da gente abordar é as manifestações hematológicas, dentre elas a anemia, né? A gente sabe que a anemia na doença inflamatória intestinal ela é multifatorial. Então, tem a ver com, às vezes, uma ingesta inadequada, né, de alimentos, né, ricos, né, em ferro e outras vitaminas, muito por conta da resistência do paciente de comer determinados alimentos, porque começa a ter sintomatologia. A gente sabe que tem a questão também do sangramento digestivo, que por perda ele pode apresentar uma anemia mais importante, mais severa. E a gente sabe também que a própria inflamação ela pode ter um papel que implica, né, nessa situação da eritropoese. Então, isso acaba também sendo considerado uma manifestação extraintestinal extremamente frequente. É muito comum a gente E pegar paciente multifatorial, né? e multifatorial. E por ser multifatorial, não é uma medida só que vai resolver e dar conta de, né, trazer o paciente de volta aí aos índices normais no sangue. Então, é outra situação que às vezes precisa também de outros profissionais, hematologista, nutricionista, e a gente acaba tendo que se envolver para tratar essa situação. A anemia, especificamente, eu acho que é uma manifestação extraintestinal que a gente não deixa passar, né? É, Porque como a gente pede o laboratório, pede os marcadores, pede VHS, PCR para ver a inflamação, a gente pede o hemograma sempre ali nos exames de sangue, aí se tem anemia, a gente vai pedir a cinética de ferro, vai ver se é uma anemia da inflamação, da doença perfeito. crônica, ou se tem deficiência de ferro para a gente repor. Então, assim, eu acho que essa não passa, né, na consulta. É verdade. A gente sabe que a gente acaba, às vezes, dando muita atenção, mas mas mesmo assim pode não ser tão fácil É, o não, a manejo. É gente isso que eu quero não é dizer. difícil identificar, né? Porque vai Exato. estar ali no hemograma, o paciente Mas tem anemia, mas às vezes a gente não é difícil resolver, né? Porque como exato. tem vários fatores, né? Não é só repor o ferro, então a gente É, tem outras coisas outras. para fazer, É. acaba ficando mais complexo.
E também gosto também de ressaltar a questão da trombose, que é outra manifestação importante. A gente sabe que esses pacientes, quando estão muito inflamados, eles têm uma possibilidade de fazer trombose com maior facilidade, tem substâncias que favorecem essa formação desse coágulo dentro do vaso, e isso em algumas situações, como viagens ou no pós-operatório, gestação, podem afetar esses pacientes, ou mesmo numa agudização deles. Isso é importante no paciente internado, né? Porque Pois é. é um paciente que tem 2 picos, mas tem pacientes jovens, né, então internou um paciente jovem, às vezes você: "Ah não, anda, deambula", talvez não precisa ali de uma profilaxia, né, para TVP, mas esse paciente nesse estado pró-inflamatório, ele merece, né, a É. profilaxia da TVP ali na internação. Pois é, mas às vezes eu até acho aquele paciente que às vezes não está tão grave para chegar no hospital, mas ele está ficando a maior parte do tempo na cama, muito debilitado, às vezes a gente também não se atenta. É um É, não outro se atenta, paciente né. que, né, mesmo em casa, pode acontecer de ter uma trombose simplesmente pelo fato de ele estar muito inflamado e mais tempo deitado, mais acamado, não está conseguindo trabalhar, está fazendo home office, praticamente deitado na cama e não está se movimentando muito. Então, é outra coisa que a gente tem que sempre Ficar lembrar. atento, né. Exato, muito importante. Então, tem as nossas clássicas perguntas da caixinha no Instagram. Na verdade, esse tema, para você ver, né, é o manifestação extraintestinal. É tão nebuloso que nem as pessoas tinham perguntas para fazer. Tenho 3 perguntas só selecionadas para responder para o pessoal da caixinha no Instagram. A primeira pergunta é: se eu não tiver sintomas intestinais e só tiver uma manifestação extraintestinal, como suspeitar que isso pode ser uma doença inflamatória que ainda não se manifestou? Muito bem. Isso pode acontecer, isso pode acontecer, se lembra que a gente tinha falado que 25% dos pacientes apresentam uma manifestação extraintestinal antes de terem os sintomas digestivos. Mas quando a gente fala antes de ter os sintomas digestivos, é antes de ter muito sintoma. Alguma coisinha de nuance leve, às vezes esse paciente tem. Por exemplo, ele pode ter um quadro articular e ele já tem uma distensão, uma digestão difícil, às vezes é um muco nas fezes, às vezes é umas fezes um pouquinho sem formato, de forma intermitente, que ele associa com alguma coisa que ele comeu, ele Às vezes tem um associa. monte de gastroenterite, Eu ia né, é um dizer isso. paciente que teve 4 É, gastroenterites no mês. Todo mundo em casa come a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas viroses, mas ele tá toda exato. hora com gastroenterite, né. Exato. E uma situação de ter uma queixa de dor que sempre fica mais fixa no mesmo lugar, ela não é tão difusa, são situações onde a gente vai ficar pensando. Quando esse paciente ele for no médico para olhar a parte da manifestação extraintestinal, no caso, por exemplo, uma lesão, uma situação osteoarticular ou um dermato, e ele relatar que ele também está tendo sintoma digestivo, o correto seria ele, pensando que tem sintoma digestivo, ele já começar a investigar esse intestino. A gente tem várias ferramentas que a gente consegue investigar esse intestino sem ser de uma forma tão invasiva, né? Logo com colonoscopia. A gente tem outros exames, outro armamentário, para começar a ver se realmente esse paciente poderia ter uma doença inflamatória intestinal. E aí sim, a gente vai ficar vendo se esse paciente tem maior chance para a gente poder dar seguimento cada vez mais nessa investigação. Então, o paciente ele tem uma manifestação articular, eu vou falar que eu também tenho sintoma digestivo, mesmo que sejam coisas muito sutis, e aí o médico ele vai ver se tem e vale a pena a gente fazer exames preliminares para fazer a investigação. Se nesses exames preliminares tiver dando que tem chance dele ter doença inflamatória intestinal, aí sim a gente vai para um exame mais definidor do diagnóstico. Eu acho que o como suspeitar é sempre com anamnese, né. É conversando com o doente, não tem jeito, é É. conversando com o paciente para tentar extrair alguma informação extra. Se não tiver nenhuma suspeita,
a gente não tem como fazer, mas se tiver esses pequenos detalhes, você já tem que suspeitar. Então, como suspeitar vai ser sempre com a conversa, com as Exato. informações, né? E aí a gente tem que também lembrar que o sintoma digestivo não é só diarreia, Sim. né? Aquilo que você já tinha colocado anteriormente. A gente tem constipação, prisão de ventre, né? Muito refratária ao tratamento. É, a Isso pode ser anamnese não vai ser, você tem perfeitamente. diarreia, não acabou, né? Vai ter que ser uma Exato. anamnese mais detalhada, né? Exatamente. Então, isso é muito sutil. E aí, nesses casos, o especialista realmente faz uma diferença. Mas existem exames preliminares que a gente já pode ir rastreando para ver se ele pode eventualmente ter uma doença inflamatória intestinal e ajudar a gente a confirmar, né, essa Se a suspeita. gente vai seguir ou não, pedindo mais Exato. Uma coisa, né? pista, uma pista. Uma pista. É. Segunda, eu tenho veite, já tive 2 vezes. Como saber se pode fazer doença inflamatória? Preciso só conversar com o meu oftalmologista ou já procuro um gastro? Muito legal. O VEIT 2 vezes. A gente sabe que a uveíte, tem anterior, médio e posterior. A gente sabe, que tem a uveíte que é mais característica da doença inflamatória, mas ela é mais rara, né, a característica dela, e a mais comum, a uveíte anterior, ela não é tão não é associada necessariamente à doença inflamatória intestinal. Mas na medicina, né, nada é sempre, nada é nunca. Então, o que que é importante nesse caso? Paciente com uveíte recorrente, a gente observar como é esse funcionamento intestinal. Se esse funcionamento intestinal ele foge do padrão esperado, normal, fezes, né, bananinha, sem esforço, sem muco, sem sangue. Esse paciente ele não tem um excesso de flatulência, esse paciente não tem dor abdominal recorrente, esse paciente não tem diarreia de forma intermitente, nem tem uma prisão de ventre absurda. Todas essas situações, a gente acaba deixando ele só com oftalmologista e tá tudo bem. O paciente ele tem isso de forma recorrente e tem esses sintomas, ele tem que ser investigado para doença inflamatória intestinal. Quem trata as manifestações extraintestinais? É o gastro ou é o outro especialista? Sempre, Depende. sempre vale a pena ir para o especialista, sempre, porque ele tem que fazer o diagnóstico dessa manifestação. O que vale a pena é ter essa conversa do especialista com o gastro. O gastro ele tem que estar participando dessa É, porque se for uma situação. manifestação muito associada com a atividade de doença, né, É, o especialista vai avaliar, mas talvez não vai precisar ficar acompanhando com o especialista, né? Ele vai dar um parecer. exato. É isso, ele Vai dá um dar um parecer parecer, vai passar esse parecer para o gastro e perfeito. pode acompanhar, mas existem manifestações extraintestinais que vai precisar de acompanhar mesmo com outro especialista, né? Exato, essa é a diferença, Carol. Então, se você pega uma manifestação articular cuja a inflamação está associada ao intestino inflamado, o reumato vai chegar, vai dizer que aquilo está associado ao intestino inflamado, e ele vai dar alta e vai falar: o seu gastro vai tratar disso. Pronto. Não precisa ficar acompanhando com o reumato, mas vai ter uma outra manifestação eventual que o reumato vai ter que ficar acompanhando, né? Se ele abrir uma espondilite, ele vai ter que acompanhar junto com o gastro, não tem jeito. Depende. Então, sempre vai no especialista e Exato. aí o especialista em questão e o gastro, o assistente, vão conversar e aí vai decidir, né? Se vai ter que ficar com os Exato. dois ou se vai o gastro só pode acompanhar para controlar a doença e ver como é que vai ficar, É né? isso aí, é isso aí. Tem os dois universos, né? Eu acho que foi. Adorei esse Sério? bate-papo. Eu Adorei também. você aqui. Não tinha como ser diferente, É, né? até Você é parece. super especial, super perfeita. Eu Obrigada, espero que obrigada. esse episódio tenha ajudado vocês, que as informações sejam úteis tanto para o paciente, para pessoas que têm suspeitas de doença inflamatória e para os nossos colegas médicos não gastroenterologistas também, para seguir com a gente aí nesse caminho árduo. Para mim foi um enorme prazer. Mais uma vez, espero que tenha sido útil aí para a prática clínica dos colegas e também para os pacientes, e que o nosso objetivo sempre é tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida, trazer aí um retorno, né, da sua funcionalidade no dia a dia. E o que a gente quer mais é divulgar todos esses conhecimentos para que a gente possa ter um tratamento cada vez mais de excelência, né, para os pacientes que a gente tá encontrando aí no nosso dia a dia. Foi um prazer, Carol, parabéns por esse momento. Obrigado por essa mesa de compartilhamento de Obrigada a informações você. Então é e isso, gente. até Até o próximo mais. episódio.